Bom dia, meus prezados alunos, minhas prezadas alunas do curso modular de estrutura, né? Nós damos sequência hoje com mais questões de resistência dos materiais e nós já vamos ao quadro para a primeira questão. Na tela, questão concurso Petrobras, concurso a cargo da César Gran Rio, ano 2012. Considera o estado de tensão representado no elemento, assim como os eixos e os dados para responder às duas questões seguintes. Essas questões se referem ao estudo do plano de tensões e à construção do círculo de Mohr. Só para recapitular, o círculo de Mohr é uma ferramenta muito interessante, muito útil para a análise, para o estudo, né, do estado plano de tensões. A partir do círculo de Mohr, uma vez confeccionado esse círculo, a gente pode conhecer as tensões principais, tensões normais, máxima e mínima, não é isso? São as tensões principais, bem como a tensão cisalhante máxima. A gente pode conhecer bem o comportamento do elemento da estrutura a partir do círculo de Mohr. A gente recapitula agora como confeccionar o círculo de Mohr, né? E depois a gente faz as inferências a partir dele. Eu vou abrir uma tela aqui em branco para uma brevíssima revisão. Eu tenho aqui dois eixos. No eixo das abscissas eu vou representar a tensão normal, no eixo das ordenadas a tensão de cisalhamento, né? O círculo de Mohr, ele sempre vai ser centrado sobre o eixo das tensões normais. O centro sempre vai estar sobre o eixo. Significa que as coordenadas de C vai ter um certo valor, que pode variar, mas sempre a ordenada vai ser zero. A abscissa varia, né? A abscissa varia, mas a ordenada vai ser sempre zero, a ordenada do centro, né? A partir do conhecimento ou da graficação do ciclo de Mohr, eu posso identificar a tensão tal 1, que é a tensão máxima normal, a tensão tal 2, a tensão mínima. Posso identificar a tensão máxima de cisalhamento, sigma 1, sigma 2, sigma 1 e sigma 2 é o que nós chamamos de tensões principais. São tensões normais. A máxima e a mínima. Tensão máxima e tensão mínima. Se eu quero conhecer as tensões normais de cisalhamento segundo uma determinada orientação, medida a partir daquele plano inicialmente considerado, basta que eu faça a rotação a partir deste ponto, né? Rotacionei alfa, né? Segundo essa orientação eu vou ter um sigma, né? Evidentemente no intervalo compreendido entre sigma 2 e sigma 1, vai ser menor do que sigma 1, maior do que sigma 2, evidentemente, e vou ter um tal, tensão cisalhante, menor do que o valor máximo. Okay? A gente consegue uma série de informações, uma série de elementos importantes na análise estrutural a partir do círculo de Mohr. Lembrando que o círculo de Mohr também é muito empregado na análise de solo, né? Nas tensões num solo, tensão cisalhamento, tensão normal. Ok? Dito isso, já retornamos para a nossa questão. Eu tenho aqui um plano, que não é o plano do círculo de Mohr ainda, vejam. Eu tenho aqui um plano XY. Segundo a orientação X, eu tenho uma tensão compressiva de 3 kg/força por milímetro quadrado. Segundo a orientação Y, eu tenho uma tensão de tração
de 5 kg força por milímetro quadrado e tenho nesse plano XY uma tensão de cisalhamento de 2 kg força por milímetro quadrado. Então vamos pegar essas informações, vamos pegar esses dados e a partir deles desenhar o círculo de Mohr. Muito bem. Então nós já temos tensão de compressão de 3, tensão de tração de 5, tensão de cisalhamento de 2. Vamos aproveitar aqui o gráfico, vou só limpar aqui, vou traçar os eixos. Tensão normal, tensão cisalhante. Tenho uma tração de 5, vou plotar aqui já o nosso primeiro ponto sobre a circunferência, né? Vai ter abscissa 5 e ordenada 2. Esse é o meu primeiro ponto. O meu segundo ponto vai ter abscissa menos 3. Por que menos 3? Porque eu tenho aqui uma compressão de 3 kg força por milímetro quadrado. Muito bem. Marco aqui menos 2. Por que menos 2? Tensão de cisalhamento. 2 aqui, 2 aqui. Note que não há nenhum prejuízo se eu colocar o ponto 5 menos 2 e o ponto menos 3, 2. Não há nenhum problema, né? A circunferência vai ser a mesma. Estou já aqui plotando o segundo ponto. Se eu sei que o centro do círculo de Mohr estará necessariamente sobre o eixo das tensões normais, esses dois pontos são, então, suficientes para que eu estabeleça toda a configuração do círculo. Eu tenho um círculo que passa por esse ponto e ele é centrado no eixo das abscissas. Se a gente observar, a distância daqui para cá é de 8, né? 8 kg força por milímetro quadrado. Então, pegar o ponto médio, este ponto médio aqui vai ser o meu centro. Ok? Daqui para cá eu tenho 4, daqui para cá eu tenho 4. Pronto, centralizei. Este centro vai ser, evidentemente, o centro do meu círculo de Mohr. Já sei onde está o centro, posso, então, já conhecer o raio, posso, na realidade, traçar o círculo, né? Então, o que faço, né? A gente deve procurar traçar o círculo da forma mais primorosa possível, né? Alguns têm mais habilidade no desenho do que eu, muito mais, é evidente. Mas isso é satisfatório, dá para o gasto. Eu posso aqui identificar o raio, esse é o raio. Posso já saber as coordenadas do ponto C de imediato. A ordenada do ponto C é 0. Né? E este valor aqui de tensão normal em C é 1. Né? Aqui 4, aqui 3, aqui 2, aqui 1. Se a gente quiser calcular a tensão de cisalhamento máximo, basta calcular o raio. O raio do círculo de Mohr corresponde ao valor da tensão
cisalhamento máximo. Perceba, evidentemente, que o gráfico não está muito bem feito, né? Você tem que levar em conta que o raio aqui é o mesmo, né? Mas certamente vocês farão um desenho mais bem elaborado, ok? Com isso nós podemos assinalar a resposta correta na alternativa de letra C, né? Na letra C nós temos o centro do círculo de Mohr. Só revisando, primeiro passo, marcar um ponto em conformidade com as tensões informadas na figura. Um ponto corresponde ao par ordenado 5, 2. O outro ponto corresponde ao par ordenado menos 3 e 2. Por que menos 3? Porque aqui eu tenho uma tensão de compressão. Marquei os dois pontos, o primeiro foi esse, o segundo foi esse. Interligo os dois pontos, o centro vai ser no cruzamento do segmento de reta com o eixo das tensões normais. Aqui estará o centro. A partir daqui eu posso fixar o compasso, né, e fazer o giro, né, confeccionando então o círculo de Mohr. Ok? Mas o que o quesito nos pede neste momento é o par ordenado do círculo de Mohr, portanto 1, 0. Ok? Na questão seguinte, eu quero o valor do raio do círculo de Mohr. Quero o valor do raio do círculo de Mohr em quilograma-força por milímetro quadrado. Pronto. O raio do círculo de Mohr vai corresponder sempre, né, à tensão máxima. Esse raio vai ser a própria tensão de cisalhamento máximo, né? Quando a gente determina o raio, a gente está determinando a tensão máxima de cisalhamento, né? E como é que a gente determina o raio, né? Vou trazer novamente o nosso círculo de Mohr para cá. Tensão normal, tensão de cisalhamento. Tenho aqui o centro, aqui 5, 2. Tenho aqui menos 3 e 2. Esse é o nosso círculo de Mohr. E este aqui é o nosso raio. Este aqui é o nosso raio. Nosso raio que também estará aqui. E aqui eu vejo muito bem a tensão máxima de cisalhamento. Este é o raio, este também é o raio. Como é que eu determino o raio, né? Posso usar o teorema de Pitágoras. Aqui eu tenho a abscissa 1, aqui eu tenho a abscissa 5, então eu tenho esse cateto valendo 4. Eu tenho aqui essa ordenada 0, eu tenho aqui essa ordenada 2, então eu tenho esse cateto aqui valendo 2. O raio ao quadrado é igual, o raio aqui corresponde à hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. R ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. R ao quadrado é igual a 20, né? Então, R é a raiz quadrada de 20, aproximadamente 4,48. Isso em quilograma-força por milímetro quadrado. Ok? Com isso nós podemos identificar a resposta correta na alternativa de letra E. Muito bem. Okay? Recomendo que vocês façam um papel de forma bem organizada, bem bacana, um círculo de Mohr. Claro que isso é importante para uma boa leitura, né, do círculo de Mohr. Então, procurem fazer o traçado bem primoroso, né? E
aí a gente já se encaminha para a próxima questão. O concurso do Senado Federal, o concurso de 2012, Fundação Getúlio Vargas, o enunciado traz que uma viga engastada e livre, possui rigidez a flexão constante e comprimento L. Então vamos modelar esta viga. O engaste, a viga tem uma extremidade livre, um balanço, né? Tem rigidez a flexão constante, significa que E vezes I é constante, não muda ao longo da viga. O comprimento é L e a razão entre os deslocamentos da extremidade livre que se encontra aqui, devido a uma carga concentrada aplicada na extremidade livre e o deslocamento dessa mesma extremidade livre, agora porém com a carga concentrada aplicada no meio do vão. Então essa relação é de quanto? Vejamos o seguinte: no primeiro cenário eu tenho essa viga, comprimento L, rigidez na flexão constante e a carga concentrada aplicada aqui. Vou chamar de P essa carga concentrada. Este é o primeiro cenário. No segundo cenário, com a mesma viga, mesmo comprimento L, eu tenho a carga concentrada P aplicada no meio do vão. No primeiro caso, a viga vai sofrer uma deflexão, ela vai se deformar, Vou chamar aqui de Y. Vou chamar de Y essa deformação. No segundo caso, ela também vai se deformar, mas não da mesma forma. Vou chamar aqui de Y asterisco. Ok? É intuitivo que no primeiro caso, eu tenha uma deformação maior na extremidade livre, né? Eu tenho uma carga produzindo maior momento. É razoável que Y seja maior do que Y asterisco. Isso aqui já é uma antevisão que temos. Nós já vislumbramos que esta deformação aqui vai ser maior do que essa, né? Mas vamos procurar demonstrar isso em termos numéricos, né? Vamos tornar isso relativo, ok? O grande trunfo que temos para resolver essa questão, vamos dizer assim, é a relação entre rigidez, momento e deformação, né? Eu devo recordar aqui a equação diferencial da elástica. D2y dx2 é igual a m sobre EJ. Quando eu integro a primeira vez, quando eu tenho essa expressão diferencial e integro a primeira vez, eu encontro dy dx, né? A integral dessa equação diferencial me provê dy dx. Isso aqui vai corresponder à inclinação da tangente, né? A rotação da seção transversal. Vou escrever aqui inclinação da tangente. Como eu obtenho? Integrando uma primeira vez esta equação diferencial. Inclinação da
tangente. Quando eu integro mais uma vez, estou fazendo agora pela segunda vez, o que eu obtenho é y, né? E vou dizer que o y é a deflexão. Deflexão. Ou seja, é a minha elástica, né? A minha curva elástica. Y vai ser, evidentemente, função QL, função da carga, né? Função da rigidez. A rigidez contempla módulo de elasticidade e momento de inércia. A gente pode resolver essa questão a partir da equação diferencial da elástica. A gente pode trabalhar, e a gente vai fazer isso agora, né? A partir dessa expressão a gente vai chegar à resposta da questão. Então vamos limpar aqui a tela. Vou colocar no cantinho a equação diferencial da elástica. Note que o M eu posso escrever em função da seção, em função do ponto que eu estou considerando. O M vai variar, né? O M vai variar. O diagrama de momento fletor tem esse aspecto aqui. As fibras superiores estarão sendo tracionadas. O momento fletor evolui linearmente. A carga sendo aplicada nessa extremidade, eu tenho uma evolução linear do momento fletor. Eu posso estabelecer aqui o meu sistema de referência, zerando aqui, e o x evoluindo da direita para a esquerda. Isso é para facilitar. Vou começar de zero. O momento é zero quando x é zero. E vou escrever que m em função de x se expressa como P vezes x. P é a minha carga concentrada. Ok? P vezes x corresponde exatamente ao momento em x. Então eu escrevo que EJ dy dx, quero que vocês acompanhem, é igual ao momento integrado ao longo da viga, ao longo de toda a extensão da viga. Estou integrando pela primeira vez. Quando eu integro pela primeira vez, eu estou obtendo o quê? dy dx. Não é isso? Muito bem. Vamos fazer a integral. A integral é muito simples. Essa integral é muito simples. EJ dy dx é igual, eu vou substituir m por px, a expressão integral de px dx. Concordo que essa integral é das mais simples conhecidas? Mas nós temos um desafio logo. Quando eu integro, eu estou com a integral indefinida, eu tenho px2 sobre 2, surge agora uma constante, né, de integração, que eu vou chamar de C1. Eu vou descobrir esta constante de integração com base nas condições de contorno. Eu posso dizer que para x igual a L, ou seja, quando o meu x está bem aqui, o x ele varia de 0 até L, né? Quando o meu x é igual a L, a inclinação da tangente, né, a tangente à elástica da minha viga encastada é zero. Eu vou escrever que dy dx é zero quando x é igual a L.
Se eu escrevo isto, na expressão que eu acabei de obter, eu encontro que C1 é igual a menos PL2 sobre 2. Não é isso? Desse modo, eu estou obtendo que EJ dy dx é igual a px2 sobre 2 menos os PL2 sobre 2. Eu estou escrevendo aqui o C1. C1 é menos PL2 sobre 2. Muito bem. Integrei a primeira vez, posso dizer que conheço dy dx, que é a inclinação da tangente, a rotação da seção transversal. Vamos avançar integrando uma vez mais para a obtenção da elástica, da deflexão propriamente dita. Vamos em frente. Eu vou escrever que EJ vezes y já é a elástica, é igual a integral, e aí eu coloco lá a expressão px2 sobre 2 menos pl2 sobre 2 dx, isso vai ser igual a px3 sobre 6 menos, estou só aplicando aqui o que nós já conhecemos lá do cálculo diferencial e integral. Note que aqui aparece uma segunda constante de integração, que mais uma vez, por condição de contorno, eu poderei determinar. Para x igual a L, acompanhe, para x igual a L, estarei nesse momento no engaste. Eu não tenho deflexão no engaste, eu não tenho rotação no engaste, também não tenho deflexão. O engaste não se desloca. Posso dizer que quando x é igual a L, o y, que é a deflexão, é zero. E aí, meus amigos, C2 passa a ser, estou retornando, substituindo, y igual a zero, quando o x é igual a L. Tenho então que C2 é igual a PL2 vezes L, substituindo, sobre 2, menos PL3 sobre 6, isso aqui resulta PL3 sobre 3, ok? EJ vezes y fica então px3 sobre 6 menos PL2x sobre 2 mais PL3 sobre 3 para x igual a zero. E aí quando eu escrevo x igual a zero, eu estou dizendo que o y vai ser exatamente a deflexão, vai ser exatamente a deformação do ponto extremo do balanço, ok? O y que eu determino aqui vai ser esta deformação. Quanto baixa a extremidade do balanço, quando ali eu aplico uma força concentrada de magnitude P. Então, retornando aqui, para x igual a zero, o meu y é igual a PL3 sobre 3EI, ou é J, né? J. Mas aí nós temos que reposicionar a carga. Agora a minha carga já não está atuando na extremidade do balanço, e sim no seu ponto médio. Agora eu trago a carga para cá. Vai ocorrer a deformação, mas a deformação vai ser diferente, né? Qual é a diferença? Basicamente, eu posso dizer que esta curva vai ser uma curva
parabólica, né? Uma parábola do terceiro grau. E este segmento vai ser retilíneo. A partir deste ponto até a extremidade, eu vou ter um segmento retilíneo. Diferentemente do caso anterior, em que toda esta curva é representada por uma parábola do terceiro grau. Okay? Eu quero calcular esta deflexão, vou chamá-la de y asterisco. A resposta que eu estou almejando, que eu estou perseguindo nesta questão, é a relação entre y e y asterisco. Isso aqui é a incógnita do problema. É isso aqui que nos vai dar condições de identificar a resposta correta. Então vamos lá. Eu vou chamar isso bem aqui, esta deflexão, de y2. y2. Aqui eu tenho a metade do vão, L sobre 2. Vou trazer o meu eixo, o x, zerando bem aqui. E aí eu aproveito a mesma expressão anterior para determinar y2. Vocês vão concordar que y2 vai ser igual a PL3 sobre 24 EI, ou EJ, né? Por quê? Porque o meu L, né? O meu L aqui passa a ser o L sobre 2. Né? Quando eu elevo ao cubo, eu tenho L3 sobre 8. L3 sobre 8 sobre 3, PL3 sobre 24. O EJ está aqui, a inércia é constante ao longo de toda a vírgula. Então, conheço y2. Posso calcular o y asterisco da seguinte maneira. O y asterisco é igual ao y2 mais um delta y, né? E o delta y eu vou calcular por Pitágoras, né? Eu vou calcular como um triângulo retângulo, já que esse segmento é retilíneo. Esse segmento à direita da aplicação da carga é retilíneo. Então vou dizer que delta y, né? Delta y é igual a menos PL2 sobre 8 EJ, né? Vezes menos L sobre 2. É negativo porque a orientação é contrária ao eixo X. Isso resulta PL3 sobre 16 EI. O y asterisco é simplesmente a soma PL3 sobre 24 EJ mais PL3 sobre 16. Portanto, y asterisco, se eu somo esta parcela com esta parcela, resulta 5 PL3 sobre 48 EJ. Ok? 5 PL3. Eu vou limpar aqui a tela para a gente aprimorar. Então, organizando aqui, já para chegarmos à resposta do problema, para a carga P, né? Escrevam aí de forma bem organizadinha. Para a carga P na extremidade do balanço, o Y, ou seja, a deflexão do balanço, é PL3 sobre 3 EJ. Agora, para a carga P, a mesma carga, a mesma magnitude, só que aplicada no meio do vão, o meu Y asterisco é igual a 5PL3 sobre 48 EJ. Pronto, agora eu quero a razão.
o que o problema pede é exatamente a razão entre o deslocamento da extremidade livre da viga devido a uma carga concentrada aplicada na extremidade livre e essa mesma carga agora aplicada no meio do vão. Ou seja, quanto vale y por y asterisco? Se eu divido, eu obtenho agora PL3 sobre 3 EJ, 5PL3 sobre 48 EJ, isso resulta 48 por 15, equivalentemente 3,2. 3,2 é a resposta do nosso problema, ok? Só uma breve consideração. Quando eu coloco a carga no centro, ou seja, no meio do vão, este eixo já deformado segue a mesma regra obtida anteriormente. A partir daqui, ou seja, à direita do ponto de aplicação da carga, a tangente não muda. A partir daqui, o dy dx não muda. O dy dx que eu tenho neste ponto, o dy dx que eu tenho nesse ponto, é o mesmo dy dx que eu tenho em qualquer outro ponto à esquerda. Se a gente observar, esse dy dx, que vale neste ponto e em qualquer outro à direita da carga, vai ser, usando a expressão que nós obtivemos lá atrás, vai ser menos PL2 sobre 8 EJ. Ok? E foi exatamente isso que nós utilizamos para estimar o valor de delta y. Delta y mais y2 vai corresponder a y asterisco. E aí, já podemos identificar a resposta correta na alternativa de letra B, 3,2 é a razão, ok? Assim, meus amigos, nós concluímos mais um bloco do nosso curso, Recomendo que vocês refaçam esta questão, a questão é bastante rica, na sua formulação e rica também no seu desenvolvimento. Logo mais nós retornamos com novas questões. Vamos dar sequência com quesitos de análise estrutural. Aguardo vocês.